Olha, estamos de volta com o programa Conexão, hoje falando sobre o CIE, neste sábado aqui através da rádio H2O FM 106,9. E agora, depois de eu ter conversado com a Silvia, com o Christian, converso também com o Luiz Carlos Floriani, ele que é presidente do CIE no estado de Santa Catarina. Luiz Carlos, muito obrigado por estar aqui na H2O, junto com a sua equipe, né, para falar sobre esses 40 anos do CIE. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui na rádio H2O FM. Boa tarde a você e a todos os que nos ouvem. O prazer é meu, Marcos, e eu quero mais uma vez agradecer a deferência do convite e o espaço que você está nos cedendo para falarmos um pouco mais sobre a missão, sobre os objetivos, sobre os resultados do Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, agora mais especificamente e especialmente aqui para Jaguaruna e toda a nossa região aqui, né? Ok, Luiz, eu vou inverter a pergunta, né? Eu perguntei para a Silvia e para o Christian o que significava 40 anos de CIE, mas eu já quero abrir com você para fazer essa pergunta, né? Porque 40 anos não é pouco tempo. E esses 40 anos significa o que o CIE no estado de Santa Catarina? Marcos, me permita ir um pouco mais longe. Os dois vão ficar se perguntando agora, peraí, está passando a perna em nós, mas me deixe te dizer que também neste ano o CIE está fazendo 60 anos de implantação no Opa, Brasil. mais 20 anos ganhamos Mais aí. 20 anos. Na realidade, em Santa Catarina, a atuação do CIE tem 40 anos, que ele está atuando em Santa Catarina. Uhum. Mas a nível de Brasil, justamente esse ano, o CIE São Paulo, que foi o precursor de todo o trabalho, ele faz 60 anos. É tanto que nós recebemos uma homenagem, eu participei lá juntamente com os outros presidentes do sistema CIE no Congresso Nacional. E nesses 60 anos, nós conseguimos incluir 6 milhões de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Nossa. Esses 60 anos. Para você poder imaginar e para que aqueles que nos ouvem fazerem uma reflexão da importância hoje do terceiro setor para um país como o nosso. Neste momento que nós estamos conversando, em números exatos, são aproximadamente 500 mil jovens que estão em atividades nas empresas, nos programas de estágio e de aprendizagem. Aqui em Santa Catarina são 23 mil neste momento, o Christian já deu alguns números do que passaram, e se Deus quiser, esse ano deverão passar pelas nossas unidades, por todo o estado de Santa Catarina, 50 mil jovens pelo menos deverão estar em trânsito, considerando aqueles que saem, aqueles que entram e assim por diante. Mas a importância disso é muito significativa também do ponto de vista pessoal. É gratificante você fazer parte de uma organização e de um projeto de inclusão social. Porque, vamos ser práticos, o conceito básico e o objetivo básico da missão do CIE de acolher, preparar, orientar e encaminhar o jovem para o mercado de trabalho, tem também como premissa dar atenção especial aos adolescentes e jovens das famílias mais vulneráveis. Perfeito. Que são os que, eventualmente, têm menos oportunidades, vamos imaginar assim, do que a maioria que, graças a Deus, teve um pouco mais de atenção. E, nesse contexto, como é bom eu estar falando para você de geração de oportunidade, de nós, eu, a Silvia, o Christian e toda uma equipe hoje de aproximadamente 270 pessoas que fazem parte que estão atuando na nossa sede administrativa em Florianópolis e nas nossas 18 unidades espalhadas pelo estado. Como é bom a gente saber que a gente está fazendo uma revolução silenciosa. Uma revolução silenciosa, por que eu digo isso? Porque no momento em que todo mundo se pergunta para que eu existo, para que eu vivo, para que a sociedade existe, enfim, uma série de reflexões estão sendo feitas. O que aconteceu com a família, que a família era a grande detentora do poder de preparação do cidadão, do encaminhamento do cidadão e assim por diante. Num momento como esse, termos uma organização como o CIE,
que faz esse papel, que complementa e que não deixa que o nosso jovem se perca no outro caminho, aquele que, na maioria das vezes, é mais fácil. E me permitam, aqueles que estão nos ouvindo, não existe sucesso fácil. Não existe caminho fácil para quem quer ser feliz. Sempre que esse caminho for fácil, desconfie, alguma coisa está errada. Me permitam, com uma experiência bastante interessante e representando um conselho de 32 empresários e lideranças da área de educação de Santa Catarina, todas preocupadas com os nossos jovens e todos eles que vieram de baixo, da camada mais baixa da população, dizer para vocês que temos consciência da importância de transferir informação para os jovens e para os pais desses jovens, que deixem claro, não existe jeito fácil de se vencer na vida. Quanto maior for o teu sonho, maior será a dificuldade. E você, jovem, adolescente, você decide, e é tua a decisão de escolher se esse caminho será muito mais difícil, porque o teu sonho é muito maior, ou se tu vai escolher um caminho menor, um sonho menor, ou se tu vai parar na metade do caminho, a decisão sempre será sua. E eu aproveito, Marcos, para dar uma provocada aqui. A gente está acostumado a arranjar culpado para tudo que não dá certo para a gente. Sabe? Tudo é culpado. O governo é culpado, seja o governo do município, o governo do estado, o governo da União, o meu pai é culpado, a minha mãe é culpada, o vizinho é culpado, todo mundo é culpado. E a gente não vai para frente do espelho e se pergunta o quanto nós erramos também e o quanto deixamos de fazer. Porque, na realidade, o grande culpado do que acontece nas nossas vidas. Estavam aqui 2 psicólogos conversando, agora eu estou querendo dar uma aula de psicologia aqui, mas não é nada disso, não. Eu estou querendo falar o que a vida já me ensinou. O grande culpado de tudo que nós fazemos somos nós mesmos. A decisão sempre é nossa. Nós decidimos, vamos fazer, não vamos fazer. Aí depois começamos a arranjar desculpa. Aí eu fiz porque aquele lá me disse que era bom. Eu fiz porque me obrigaram. Eu fiz porque sou obrigado. Enfim, esse tipo de coisa. Não existe mais isso, gente. Nós vivemos num país e nós brigamos sempre pela liberdade. E a liberdade de opção, me permita dizer, o livre-arbítrio é o dom mais importante que o Criador nos deixou. Eu sou cristão e, como cristão, eu acredito que eu sou uma dádiva divina, eu sou um milagre de Deus. E dentro desse milagre, o princípio, o dom mais importante que ele deixou é o livre-arbítrio. Ele me deu a liberdade de decidir todos os dias o que eu faço. Se eu acordo bem ou não acordo bem, se eu levanto ou não levanto, se eu vou cumprimentar as pessoas ou se eu não vou cumprimentar as pessoas, se eu vou aceitar os conselhos dos mais velhos ou se eu não vou aceitar os conselhos dos meus. Tudo é decisão minha. Tudo é decisão minha. E por que eu estou te falando tudo isso e você me entrevistando aqui por conta do CIE? Porque, num determinado momento, o CIE e toda a sua equipe está complementando algo que nós tínhamos lá no passado, que eram aquelas famílias arraigadas, tudo em volta dos seus filhos, tudo em volta do adolescente e do jovem. Era o pai, a mãe, o avô, a avó de um lado, de outro, o tio, o padrinho, o padre, os professores, todo mundo preocupado com aquela criança que teria que ser um cidadão do bem aí na frente. Os tempos mudaram, a evolução chegou e N discussões estão sendo feitas em relação ao que é bom nessa evolução toda, o que é ruim, o que nós temos que preservar e o que não temos que preservar. Enquanto essa discussão acontece, uma organização como o CIE, em vários momentos, está substituindo o papel da família, Marcos. Se você perguntar para a Silvia, numa outra vez que ela vem aqui, e provavelmente, talvez você já tenha participado de uma das nossas formaturas, o apego dos jovens pelos seus orientadores, fica se perguntando, mas afinal de contas, poxa, o que falta para esse jovem? Parece que está abraçando o pai, ou está abraçando a mãe, ou está abraçando o avô. Olha, me perdoem a forma como eu estou colocando, mas é carência mesmo. As crianças de hoje são crianças, e os adolescentes de hoje, eles são carentes. A gente tem vivido muito essa velocidade toda que nos impõe o sistema, como se tivéssemos que conquistar o tempo todo, o máximo possível e assim por diante, e não nos damos tempo para viver um pouco a vida.
E por que eu estou dizendo isso? Pô, mas você está ali dizendo que o jovem tem que ir para o mercado de trabalho. Claro, a nossa missão é levar o jovem para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a construção dos sonhos depende dos resultados que o trabalho te oferecer. Agora, eu não estou te dizendo que é para você se matar trabalhando. Eu estou te dizendo que você precisa parar e pensar, que você tem o livre-arbítrio para definir. Você quer ser um camarada que trabalha 18 horas por dia, 6 dias por semana, porque quer ter casa na praia, porque quer ter barco, porque quer enriquecer fácil? É o preço que você vai pagar, esse é o preço que passa. Se vocês conversarem com as pessoas bem-sucedidas, com a absoluta maioria, vocês vão ver que não é por acaso que eles são bem-sucedidos. Vocês provavelmente não se submeteriam a tudo que eles tiveram que passar para chegar lá onde está. Aí a decisão sempre é tua. Eu brinco. No colégio, nas escolas, a gente sempre tem aquele que no meu tempo chamavam de CDF, né? A turma da frente, lá a turma da nota boa, aí tu tem a turma do meio e a turma dos fundos, né? Tá? Veja, a turma da frente, aquela chamada de CDF, ela era aquela que não ia na festinha, porque ela tinha que estudar para tirar nota boa, ela era aquela turma que não participava da geral que a turma fazia, porque ela tinha que estudar, ela queria estar sempre na ponta. A turma das fundos era a turma da festa. Bom, a turma da frente sempre conseguiu os melhores empregos mais rápido e assim por diante. A turma dos fundos se divertiu. Então, o preço de se divertir é que com 40 anos você vai estar pensando em o que eu faço na minha vida. O preço de não se divertir, porque também tem um preço, você não se divertiu, é que você com 40 anos regularmente já está com a tua vida resolvida. Então, vai se divertir depois dos 40. Então, todo esse trabalho, e parece simples, mas não é. Hoje mesmo eu estava lá acompanhando os dois moços aqui, numa reunião com o pessoal da Prefeitura de Tubarão, onde nós temos um projeto muito bonito, chamado Facilita Tubarão, e nós discutimos exatamente isso. As nuances de ter adolescentes, de estar trabalhando e supervisionando o trabalho de adolescentes. Gente, nós já fomos adolescentes, e nós sabemos como pensam os adolescentes. E nós sabemos a importância de terem pessoas que os conduzam. Energia a 1000 por hora, sonhos a 1000 por hora e assim por diante. O mundo a seu dispor. Se não tiver orientação, se não tiver alguém que demonstre algum carinho, alguma afetividade, que demonstre alguma importância para essa pessoa, não vai acontecer. Vocês me desculpem. O mundo hoje está muito mais fácil para quem não quer fazer nada e quer se aliar ao lado negro da força, do que para quem quer fazer tudo direitinho. Então, o grande desafio nosso é mostrar que o bem, apesar de toda a publicidade que fazem, ele é muito superior ao mal. 95%, talvez um pouco mais, das nossas populações são constituídas de pessoas do bem. Infelizmente, aqueles outros 3, 4, 5% fazem um marketing danado que nos dá a impressão que o país está quebrado, que a nossa sociedade já quebrou e que o mundo vai acabar e assim por diante, o que não é verdade. Luiz, bom, eu pedi para você falar do CIE, eu acho que quando você disse que era 60 anos, eu já adivinhei que vinha uma história grande por aí. Mas eu vou agora me reportar à pergunta. Na verdade, o que deixou de pergunta aqui o Christian, falando sobre a questão das empresas, né, nesse processo tão importante junto ao CIE. E daí, assim, 40 anos de CIE, qual é o desafio diante dessas empresas ou de empresas que ainda resistem ou não entendem a importância desse trabalho e, assim, e a prestação de serviço ao mesmo tempo que o CIE faz para essas empresas? Marcos, primeiro me permita complementar uma situação aqui que eu não posso deixar de complementar. Pai, mãe, vô, vó, tio, tia, padrinho, professor, qualquer pessoa que está nos ouvindo, que se preocupa com o futuro e que conheça um adolescente que precisa ser encaminhado, procure o CIE. Essa é a nossa missão. Sabe? Procure. Não interessa se é um adolescente problemático, não. Vamos atrás, vamos resolver. Nós não podemos excluir as pessoas, sabe? Mas todos aqueles que estão nos ouvindo, sempre que tiverem, por quê? Porque este é o caminho que nós precisamos dar e a oportunidade que o CIE tem que oferecer para esses jovens serem encaminhados. Não usem a desculpa depois de que Deus não me ajudou, sabe? Nós estamos aqui, através da H2O, dizendo e dando um direcionamento para quem quer solução para problema
quando se trata de adolescente e jovem. E eu não falo e não estou aqui para registrar exclusivamente a preocupação com o mercado de trabalho, porque todos os nossos adolescentes jovens, ao ingressarem nos nossos programas de estágio ou de aprendizagem, têm que estar estudando. Isso é uma outra convicção que é importante. Tá? Conhecimento não garante nada, mas é a base de tudo. Sem conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. Agora, você me provocou num outro sentido. E aí, agora, o recado direto é para os empresários. Empresários estão hoje provocando manchetes no país inteiro de um apagão de mão de obra, porque nós não temos mais mão de obra qualificada, porque nós não temos uma mão de obra que atenda às necessidades da minha empresa, porque eu já não tenho mais, e especialmente um estado como de Santa Catarina, que é quase um estado de alto emprego, a reclamação aumenta mais ainda. Mas vamos fazer uma reflexão, senhores empresários que nos ouvem, e empresárias que nos ouvem. O que de verdade nós, empresários, estou me colocando aqui porque eu também sou, o que nós fizemos para qualificar a mão de obra em termos de investimento? O que a gente fez? A resposta é simples, não fizemos nada. Reclamamos até quando tem uma lei que nos obriga a qualificar jovens. Reclamamos. Chamamos essa lei, como o caso da lei da aprendizagem, de despesa. Agora, como é que você quer que eu entenda um empresário que é para ser um empreendedor, que entende que o principal ativo interno da sua empresa, que é a mão de obra, quando eu preparo ela para o futuro, ela é uma despesa. Que raio de raciocínio é esse? Divisão, né? Não, pensa bem. Os dois ativos mais importantes de uma empresa ou de um negócio são humanos. É o humano interno e o humano externo. O interno, que é o que presta serviço, e o externo, que é o que compra. Poxa, esses são os dois ativos mais importantes. Mas o ativo mais importante do ponto de vista operacional é o da mão de obra que presta o serviço. Seja ele comércio, seja ele serviço propriamente dito, ou seja ele uma indústria. Aí, se eu não invisto no futuro, eu tenho que me perguntar, mas por que eu não estou investindo no futuro da minha empresa em termos de qualificação de mão de obra? É porque eu não acredito que ela vai sobreviver? Só posso imaginar isso. Porque se é um dos ativos mais importantes e eu preciso investir no futuro da minha empresa, eu deveria estar, sim, cumprindo essas cotas, seja lei ou não seja lei, mas independente das cotas, eu devia estar aproveitando os adolescentes e jovens e estar preparando eles nas nossas empresas já para o mercado de trabalho. Mas aí o mercado de trabalho é o meu próprio mercado de trabalho. É o meu próprio mercado de trabalho, porque é na minha empresa que eu estou pensando. Veja, eu estou fazendo essa provocação porque está na hora. O brasileiro, de forma geral, ele sempre quis figurar entre os países desenvolvidos. O empresário, especificamente, ele precisa entender. Empresário de país desenvolvido tem que pensar em como é que será o ambiente das nossas cidades. Quem é que faz o ambiente das nossas cidades? Está na hora de acabar com essa história de transferir a culpa toda para o governo, sabe? Nós precisamos nos organizar como sociedade civil, como sociedade empresarial, e aí sim nós teremos mais força para cobrar do governo por aquilo que ele deixa de fazer de verdade. Aqui mesmo, na região, eu já fiz palestra chamando a atenção de empresário, Marcos. Chamando a atenção por quê? Eu tenho sido cético e tenho dito o seguinte, esses jovens de hoje, esses adolescentes de hoje, eles vão entrar nas nossas empresas. Pela porta da frente ou pela dos fundos. Quem decide somos nós. E é a pura realidade. Sabe? Então, está na hora de um empresário, primeiro, pensar nele mesmo como empreendedor e na empresa dele. Segundo, pensar que a empresa dele, para ir bem, terá que estar instalada num ambiente que vá bem também. A cidade também tem que ir bem. Qual a chance de uma empresa ir bem se a cidade estiver mal? Quando a economia do país não está bem, nós todos não reclamamos porque não vende, porque a indústria não produz, o comércio não vende, a indústria não produz e assim por diante. Então, gente, vamos pensar no ambiente. Pensar no ambiente não é só aí a questão de qualificar a mão de obra e aproveitar os jovens já qualificando para o meu próprio negócio. É pensar em toda a estrutura socioeconômica da minha cidade. Porque, à medida que eu deixo de dar atenção para como está o desenvolvimento social da minha cidade, eu deixo parte da minha população à mercê do outro lado da força. A gente acha o fim do mundo. De repente, o que nós ouvimos de algumas cidades grandes aí do Brasil,
que são já, de certa forma, controladas. Mas, meu Deus, como é que deixaram essa cidade ser controlada pelo narcotráfico? Aí tem traficante na Câmara de Vereador, tem traficante na Assembleia Legislativa, tem representantes deles, tá? Mas espera aí, se há 50 anos atrás alguém tivesse sentado, conversando como nós estamos conversando aqui, já daria para ver que isso iria acontecer lá na frente se ninguém fizer nada. A própria cidade de Jaguaruna, que graças a Deus eu não vejo falar de tantos problemas, ela precisa pensar, porque os problemas começam a acontecer nas periferias das pessoas que são mais vulneráveis e que, se não forem atendidas em tempo, vão receber o atendimento de qualquer um que aparecer aqui, desculpe a expressão. E eu já poderia citar até algumas situações de cidades como Joinville e Florianópolis, onde a sociedade organizada escanteou lá aquele povo. Esse povo veio lá do estado tal, à procura de emprego, aí não tem um lugar decente para morar, se instala em qualquer terreno, que é o que tem capacidade de comprar, e coisa parecida, e fica lá. Quanto mais a sociedade organizada demorar para chegar lá e levar tudo que aquela comunidade precisa, mais rápido chega a turma do outro lado e passa a tomar posse daquela região. E aí você vai me perguntar, mas poxa, mas o povo não enxerga isso? Claro que o povo enxerga, mas antes de tudo as pessoas precisam viver. E se a sociedade do bem não te dá atenção e você precisa sobreviver, quem te der atenção vai ser o primeiro a ser atendido. Me desculpem se eu estou colocando isso da forma cética, mas é fundamental que a gente faça reflexões. E é fundamental que os empresários nossos entendam que os jovens de hoje, daqui a 20 anos, serão os jovens que estarão comandando as nossas cidades, nosso estado e nosso país. É fundamental também, se você me permite, Marcos, te dizer que se a gente dividir a nossa população em 5 classes, A, B, C, D e E, a classe A não quer mais ter filho, me desculpem, eu estou falando aí que sempre vai ter uma exceção. A classe B, a classe B e C, que seriam as nossas classes média alta, querem ter 1, talvez 2 filhos, quando muito, mas as classes D e E continuam tendo muitos filhos. E é lá que estão os nossos jovens que precisam ser atendidos. É lá que está essa mão de obra que eu te falei, que precisa ser qualificada, que precisa ser preparada agora, que precisa ser incentivada a ir para o caminho do bem, que precisa ser incentivada a acreditar no nosso país, acreditar na sua família, acreditar que é trabalhando que se conquista sonhos. Este é o momento. Porque daqui a 20 anos, eles serão a absoluta maioria, daqui a 20 ou 30 anos no nosso país. E se algumas coisas não forem como os nossos filhos, como nós gostaríamos que seja para os nossos filhos, para os nossos netos, aí nós vamos colocar a culpa em quem? Ou vamos para o espelho e vamos lembrar que nós podíamos ter feito alguma coisa. É claro que a gente precisa cobrar do governo, das organizações, até do CIE, que eu estou colocando aqui como um ponto de referência, claro. Mas antes de cobrar, seja você um empresário, seja você um cidadão comum, seja você um radialista, enfim, seja você quem for, antes de cobrar, pergunte, o que eu estou fazendo para mudar? Ah, mas isso não é meu papel. Como não é teu papel? Você está vivo e você depende dessa sociedade. Os teus filhos dependerão dessa sociedade e do que você fizer hoje para mudar, se é que você acha que não está bem. Sabe? Isto é fundamental. Sabe? Me permita também usar como analogia até a maior catástrofe do estado do Rio Grande do Sul. Um monte de gente ajudando. E outro monte de gente dando como desculpa que já tem gente demais ajudando. É só uma das desculpas, porque vem um monte de coisa por aí. Nesses momentos, vocês sabem bem, a gente já conhece essas histórias. Mas eu te diria o seguinte, cada um de nós, cada um, por mais pobre ou mais rico que seja, tem alguma coisa para ajudar. Sabe? É muito difícil dizer que ninguém tem uma escova de dente para levar lá num posto de arrecadação, porque vai faltar escova de dente. Ah, mas já foi bastante escova de dente. Alguém acha que a crise de lá vai acabar semana que vem? Não, ela só começou. As situações, na minha opinião, mais graves ainda virão. Sabe? Então, eu estou fazendo essa analogia, por quê? Porque a gente vive constantemente falando que o nosso país está em crise, que o nosso país não sai da crise, que o nosso país é um país isso, país aquele outro. Beleza, então tá bom. Eu já sei que tem problema. E o que eu estou fazendo para resolver?
que eu estou fazendo para resolver? Ah, não, mas isso é problema lá de Brasília, Floriane. Não, senhor. Os problemas se resolvem a partir da união de esforços. Sabe? União de esforços. Cada um de nós tem poder. E cada um de nós pode fazer alguma coisa para melhorar a vida de todos. O que não dá para fazer é cada um de nós querer melhorar a sua vida primeiro e Deus sabe o que vai fazer com o resto. Isso é errado, isso é individualismo. Nós precisamos de um país bom para todos. E para que isso aconteça, é necessário que todos façam alguma coisa. É necessário que aqueles que nos ouvem hoje, que aproveitem o programa aqui da H2O, reflitam um pouco sobre o que eu estou dizendo. Não pense que eu sou perfeito, não. Eu tive que apanhar muito na vida para aprender um pouco do que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas não pretendo sair desse mundo sem dizer tudo o que precisa ser dito para que a sociedade realmente faça essa reflexão, coisas que talvez eu não tenha tido a oportunidade de escutar lá atrás, mas quero e faço questão também de me dedicar. O conselho do CIE, só para você ter uma ideia, esses 32 conselheiros distribuídos no estado todo, são todos voluntários. Nenhum de nós recebe nada para trabalhar por CIE. Na realidade, nós temos como consciência devolver um pouco para a sociedade daquilo que a sociedade já nos deu em algum momento. Devolver um pouco para a sociedade alguns dos dons que Deus nos deu e que nos garantiram acesso às oportunidades. Isso é o que nós estamos fazendo. E isso todos nós podemos fazer. Porque todos nós temos momentos ruins. Mas me permita chamar para uma outra reflexão. O bendito do momento ruim chama mais a atenção dos bons. E quando nós fizermos um balanço das nossas vidas, a grande maioria dos nossos momentos são bons. A grande maioria são bons. E que droga, a gente só fala dos ruins e a gente só lembra dos ruins. Sabe? Mas a vida é boa. E estou parafraseando aqui um confessor meu, que quando ele vai no sepultamento de uma pessoa, 85, 90, 95 anos, de ver as pessoas chorando, ele diz o seguinte: mas vocês não deviam chorar, vocês deviam agradecer. Alguém que teve a oportunidade de conviver com um ente querido durante 80, 85, 90, 95 anos, não tem do que chorar. Sabe? Tem que agradecer a oportunidade que teve. E esse é o que nós temos, e esse é talvez o recado que eu também gostaria de deixar aqui. Nós estamos tendo uma oportunidade única de passar por esse planeta, por esse mundo, e deixar nossa marca. Que marca você quer deixar nessa passagem? Ok, Luiz Carlos Floriani, presidente do CIE, conosco aqui, chegando ao final do programa Conexão. Luiz, muito obrigado pela participação no programa, parabéns pelos 40 anos do CIE, e a H2O sempre está à disposição, né, para levar aí o trabalho do CIE por toda a nossa região. Jovem, de novo, Marcos, eu é que agradeço você e o David. E o David, que nos acompanhou aqui o tempo todo, eu que agradeço a paciência de vocês, o profissionalismo de vocês. E quero reforçar aqui, pais, mães, tios, tias, avós, professores, mestres, todos aqueles que conhecerem uma criança que precisa de encaminhamento, vão procurar o CIE, seja pelo site que já foi dito aqui, www.ciesc.org.br. Vão incomodar a Silvia lá na nossa unidade de Tubarão, ela vai dar jeito nessas coisas, ela e a equipe dela vai dar jeito, mas não esqueçam o recado final, nessa oportunidade que o Marcos está dando para mim e para a minha equipe aqui, deixarmos um recado para vocês. Vamos fazer a nossa parte e tornar essa cidade, esse estado e esse país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Ok, então aí o Conexão de hoje falou sobre o CIE, os 40 anos do CIE. Conversei com o Luiz Carlos Floriani, presidente do CIE de Santa Catarina, o Christian Santiani, gerente de operações do CIE, e a Silvia Antunes Figueiredo, supervisora do CIE de Tubarão e região. O Conexão vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço, um ótimo final de semana. Obrigado, David, pela condução técnica. Um abraço e até mais.